Hello, students! Tudo bem com vocês? Eu desejo a vocês uma semana muito abençoada, tá? Um dia cheio de vitórias e que vocês estudem bastante aí, ok? Aproveite esses momentos para vocês melhorar o inglês de vocês, para vocês treinarem o inglês, certinho? Hoje, nossa aula, nós vamos aprender sobre o verbo to be, no present. Bem, primeiro, para a gente conhecer, para a gente saber como se emprega o verbo to be, a gente tem que conhecer os pronomes pessoais, certo? Então vamos lá. Pronomes pessoais em inglês, no singular. Nós temos aqui a primeira pessoa, I, que é eu, tá? A pronúncia é I mesmo, tá? Não é I. Nós vimos lá no alfabeto, né, que o I a gente lê I, ok? Para você não esquecer mais como que a gente pronuncia esse pronome I, só você lembrar do beliscão da sua mãe. Pensa aí, lembra aí, quando sua mãe te dá um beliscão, assim, quando você faz alguma coisa errada, que ela te dá um beliscão, você fala o quê? Ai, mãe, não é? Então lembra que esse izinho a gente pronuncia I. Então ele é a primeira pessoa, eu, ok? A segunda pessoa, you, tu ou você, o senhor ou a senhora, ok? A gente usa muito como você. Terceira pessoa é he, ele, she, ela e o it, que é o ele e ela, né? Usados para sujeito neutro. Então, o que seria esse it aqui? Para que a gente usa o it? A gente usa o it para animais, para coisas. Então, se eu falo do cachorro, se eu falo do cavalo, da vaca, eu vou usar o it, certo? Se eu falo da mesa, do caderno, do lápis, da borracha, eu vou usar o it. Agora, se eu falo da Maria, né, eu vou usar o she. Se eu falo da Joana, eu vou usar o she. Se eu falo do João, eu uso o he, certinho? Se eu falo do José, eu vou usar o he, ok? Não se esqueçam, então, que o it a gente usa para coisas, objetos ou animais, por isso que a gente chama ele de neutro, ok? E o he para ele, pessoa, e o she para ela, mulher. Então, observe aqui algo importante. Pois existem 3 pronomes diferentes na terceira pessoa do singular. Então, foi o que nós vimos ali agora, né? He, ele, masculino, she, ela, feminino, e o it, que é ele ou ela, ok? Aqui é ele ou ela, ok? Em inglês, os animais e as coisas são consideradas do gênero neutro. Logo, quando nos referimos a um animal ou uma coisa, devemos empregar o pronome neutro, salvo algumas exceções, né? Foi o que eu falei agora há pouco. Então, se eu vou falar da cadeira, eu vou usar o it. It is a chair, é uma cadeira. It is a dog, é um cachorro, ok? Pronomes pessoais usados para o plural. Qual é o plural? É a primeira pessoa, we, nós. Segunda pessoa, you, vós ou vocês. Terceira pessoa, they, eles ou elas. Esse aqui, nós usamos ele indiferentemente para pessoas, animais ou coisas, ok? Portanto, ele é o plural dos três pronomes da terceira pessoa do singular. Então, se eu falo, as vacas estão soltas, né? Se eu me refiro às vacas, é mais de uma vaca, é plural, não é? Então, eu vou usar o they. Se eu falo, meus amigos estão em casa, né? Meus amigos, eu vi meus amigos. Ou se eu me refiro a mais de uma pessoa, eu vou usar o pronome they, certo? Então, o they eu posso usar tanto para pessoas, quanto para coisas, quanto para animais, certinho? Vamos parar a tabelinha aqui do verbo to be? Então, é assim. Então, iniciando aqui, o verbo, nós vimos os pronomes, certo? Os pronomes são esses aqui. I, you, he, she, it, we, you e they. Vimos lá qual que é singular, qual que é plural e a tradução. Aí nós temos o verbo to be. O verbo to be são 2 verbos em um só, que é o verbo ser e o verbo estar, certo? Então, eu posso usar I am a teacher, eu sou uma professora, ou I am at home, eu estou em casa. Observe que são 2 frases diferentes, usamos o mesmo verbo, só que com tradução diferente, ok? Então, aqui nós temos I am, eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está.
He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou está. It is, ele ou ela é ou está. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vocês são ou vocês estão. E they are, eles ou elas são ou estão. Então, em inglês, o verbo ele deve vir sempre acompanhado de um pronome ou do nome, ok? Isto é, do sujeito. Em português, a gente pode dizer sou ou estou sem empregar o eu, certo? Vocês já estudaram isso em português. Só que em inglês é obrigatório a gente usar o pronome, ok? Ou o sujeito. Nesse caso aqui, ó, pronome, né? Pronome sujeito I e o verbo am. Eu não posso falar só sou. Sou Rebeca. Não, eu tenho que falar I am Rebeca. Sou professora. Não posso falar só am a teacher. Não. I am a teacher, ok? Vamos para alguns exemplos aqui, então. You are a student. Você é um aluno. Observe aqui, ó, o sujeito, you, o verbo to be are e o complemento da frase. Então, você é um aluno. He is my neighbor. Ele é meu vizinho. Certo? Aí, vocês observaram que atrás, que na conjugação do verbo you, do pronome com o verbo, né, you are, existem dois you are, no singular e no plural. Como que você vai saber diferenciar qual que está no plural e qual que está no singular? É a frase, na aplicação da frase. Por exemplo, aqui, ó, you are a student. Se fosse, essa frase aqui está no singular, né? Porque nós temos esse artigo aqui, ó, a é o artigo indefinido. Nós usamos ele somente no singular. O student está no singular, né? Não tem o S no final, então a frase está no singular. Se fosse no plural, vocês são alunos. You are, eu tiro esse artigo a aqui, elimino ele, e coloco S no students. Aí fica you are students, vocês são alunos, ok? Então, essa é a diferença do you are no singular e plural. Vamos para um outro exemplo aqui. She is at the supermarket. Ela está no supermercado, ok? We are friends. Nós somos amigas. O exemplo, né? We are, nós somos amigas. Nós temos aqui também a forma negativa. A forma negativa, basta a gente acrescentar o not após o verbo to be. Qual que é o verbo to be no presente? Am, is, are. Exemplo. You are not my enemies. Vocês não são meus inimigos. Observe que o not eu coloquei após o verbo to be aqui, certo? Olha esse exemplo aqui, ó. I am not bad. Eu não sou mal. O not vem após o verbo to be, ok? Então, aqui, a tabelinha do verbo to be na forma negativa. É possível abreviar o verbo to be com o not. Essa forma é bastante utilizada na conversação. Então, a listinha tá aí. I am not é a forma por extenso. A forma abreviada é I'm not. You are not, a forma por extenso, e a forma abreviada fica you aren't. He is not é a forma por extenso e a forma abreviada he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. You are not, you aren't. They are not, they aren't. Ok? Então, essa forma abreviada na negativa. Eu vou passar para vocês depois esses slides. Vocês vão poder copiar no caderno para vocês treinarem em casa. Ok? É bom vocês copiarem essa tabelinha para vocês memorizarem. Certinho? A forma interrogativa também é muito fácil. Sempre que a gente usar o verbo to be, am, is, are, nós vamos só inverter, certo? A posição do verbo com o sujeito. Então, olha aqui, a forma afirmativa. It is your dog. Ele é o seu cachorro. Como que eu faço a interrogativa dela? Eu vou inverter, eu coloco primeiro o verbo, depois o sujeito e o restante da frase, e o ponto de interrogação. Somente isso. Sempre que a gente usar o verbo to be, certo? Se eu quero colocar na forma interrogativa, eu só vou inverter os dois, a posição do verbo
né, com o sujeito. Primeiro eu venho e coloco o verbo, depois o sujeito, ok? Olha esse exemplo aqui, ó. This is our dinner. Esse é o nosso jantar. Esse é o nosso jantar. Olha o que eu fiz aqui. Inverti. Is this our dinner? Observe que eu inverti somente esses dois, ok? Vamos ao último exemplo aqui, ó. They are my family. Eles são minha família. Como que fica a interrogativa? Ó, inverti. Are they my family? Eles são minha família. Observe que eu vou inverter somente o sujeito com o verbo. Ó, I am a lion. I am a lion. Am I a lion? Eu sou um leão. Inverti o verbo. Primeiro vem o verbo, depois o sujeito. E o restante da frase. Certinho, pessoal? Estudem bastante. Eu vou enviar junto com esse vídeo esse slide para vocês copiarem no caderno essas regrinhas, tá? E vou enviar uma atividade para vocês responderem. Vocês vão copiar no caderno. Pode também, quem quiser, pode imprimir a folha e colar a folha no caderno da atividade, tá? E responder, ok? A lápis. Ou vocês podem copiar também no caderno, sem problema, certinho? Tenham uma semana muito abençoada. Estudem bastante. Qualquer dúvida, me chame aqui que eu vou tirando as dúvidas de vocês. Bye, bye!